Graça e paz, irmãos. Amém. Eu não achava que eu estaria aqui tão rapidamente, né? Os irmãos, acho que só faz um mês só que eu estive aqui. E normalmente eu estou aqui quando os pastores da igreja não estão, né? Então hoje Igor não está aqui, o pastor Igor não está aqui, o pastor Kleber também não está. E eu fiquei aqui na incumbência de trazer a reflexão dessa noite. E a gente vai ler hoje um texto que está lá em 2 Coríntios, tá? Mas eu queria começar dizendo aos irmãos que eu, particularmente, eu gosto muito, né, de estudar as cartas de Paulo, de estudar as cartas da prisão de Paulo, né, Filemon e tal. Eu gosto muito da dinâmica de Paulo, dele ensinando. E apesar de que a gente às vezes tem que prestar um pouquinho mais de atenção no que ele quer dizer, lógico que ele tem uma lógica certinho do que quando ele está falando, mas a gente precisa ler uma carta, a gente precisa ler os livros de Paulo, as cartas de Paulo. A gente lê essas cartas como tendo a visão somente de uma pessoa. A gente tem a carta somente de quem escreve, né? E a gente tem que prestar e tentar entender um pouquinho de qual o problema que ele está tratando. A gente não possui a carta de quem escreveu, né? Paulo vai às vezes dizer assim: como vocês escreveram lá sobre aquele assunto, eu vou falar sobre isso. Então a gente entende que eles escreveram a carta ou mandaram algumas dúvidas para Paulo e Paulo vai responder sobre aquilo, né? E a gente deduz alguns problemas que estavam acontecendo pelas respostas de Paulo. E a gente tem, às vezes, a gente tem que entender exatamente o que é que motivou essa carta. E Paulo vai escrever aos Coríntios devido a uma situação imediata que estava acontecendo lá na cidade de Coríntios, na igreja de Coríntios. Paulo ele não sentou e escreveu uma carta, um tratado teológico. Vou sentar aqui, vou sentar em paz, em silêncio. Vou fazer um estudo, né, tentando trazer todos os conceitos teológicos aqui que eu vou dizer para vocês, para aquela igreja. E havia uma situação em Corinto que incomodava muito, e ele precisava escrever sobre aquilo. E normalmente Paulo, ele vai escrever as suas cartas, ele vai ditando as suas cartas, e no final ele coloca a sua assinatura lá, autenticando aquilo que ele escreveu. E hoje a gente sabe o nome de algumas pessoas que escreveram essa carta. Lá em Romanos, Tércio vai escrever e vai colocar também umas saudações. E em 1 Coríntios, Paulo vai escrever uma saudação de próprio punho. Ele vai dizer assim: a saudação escrevo-vos eu, Paulo, de próprio punho. Ou seja, sou eu mesmo que estou escrevendo isso daqui, né? Tércio está escrevendo por mim, é um dos secretários de Paulo. Mas podem estar seguros que essa carta fui eu que escrevi. E isso explica muitas coisas. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender Paulo, porque ele começa alguns assuntos e vai tratando, no meio de um assunto ele quebra, ele trata um novo assunto e depois ele retorna no assunto que ele estava tratando. E às vezes isso confunde a gente. Mas a gente, de novo, a gente não deve pensar como Paulo escrevendo sentado num cantinho, tranquilo. Você tem que pensar Paulo escrevendo, olhando de um lado para o outro, falando, está ali na casa dele, num quarto, ou até mesmo na prisão, numa visita, alguém vai visitar ele. Paulo ficou preso muitas vezes em casa, né? Estava em prisão domiciliar, e muitas vezes alguém ia visitar, e ele vai falando aquilo dali, porque ele tem que escrever aquele assunto para aquela igreja, para aquela determinada igreja. E as cartas de Paulo, elas não são escritas nesse isolamento, né? Ele pensava: o que é que eu devo escrever agora para a igreja de Corinto? O que é que eu devo escrever sobre a ceia do Senhor? Vou escrever sobre isso. Vocês que são ricos estão indo comer antes das pessoas e tal, não deve ser assim. Não foi assim. Ele vai falando, vai ditando. O que é que eu vou escrever agora sobre
o filho que estava dormindo com a esposa do pai. Não é? Ele vai falando, as ideias vão chegando e ele vai tratando e ele vai trazendo isso e a pessoa vai escrevendo. E qual era o problema das pessoas de Corinto? Certo? O que é que acontecia na igreja de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade de passagem. Você podia chegar de Atenas e passar por ela, né? Ela ficava ali na Grécia. E era uma cidade muito turística. Hoje em dia a gente tem muito problema com cidades turísticas, né? Se você vamos pensar numa cidade turística de passagem que vai muita gente, talvez Pipa. Pipa tem os seus problemas que a gente conhece, né? Tem droga, tem prostituição. Então a mesma coisa acontecia ali em Corinto, né? Era uma cidade de passagem, uma cidade muito turística. Tanto é que no grego tinha um verbo que era corintianizar, que era exatamente mostrar quando a pessoa estava bêbada, uma pessoa que vivia bêbada. A pessoa bêbada passando, ele está corintianizando. Era uma palavra assim. E Corinto não foi só sinônimo de riqueza, luxo, era uma cidade que rodava muito dinheiro, mas ela foi uma cidade de alcoolismo, de corrupção, né? E isso refletia às vezes na igreja. As pessoas conviviam naquele ambiente. E vamos dizer assim, ela era a Las Vegas de antigamente, né? O que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas, e era a cidade do pecado, vamos dizer assim. E entre a escrita de 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, a relação com a igreja ela ficou um pouco abalada. Paulo tinha feito uma visita que não foi muito boa. Paulo vai dizer que foi uma visita dolorosa, e ele enviou uma carta muito severa para Corinto. Alguns estudiosos dizem que tem 4 cartas que foram escritas para Corinto, né? A gente tem somente 2 aqui, mas quando ele vai escrever, dá para perceber que ele escreveu outras cartas. E ele vai dizer que essa carta que ele escreveu, que a gente não tem, alguns dizem que é a 1 Coríntios, mas uns acham que foi uma outra carta, foi muito severa. E ele escreveu essa carta para corrigir problemas muito graves. E ele vai falar sobre essa carta no capítulo 7 de 2 Coríntios. Então, se os irmãos quiserem ler depois, capítulo 7 de 2 Coríntios, ele vai citar exatamente essa carta. Surgiram alguns falsos apóstolos lá na igreja de Corinto que atacavam o apostolado de Paulo. Uns iam dizer que ele era muito bom de escrever cartas, mas quando ele estava ali, ele era muito manso. Não, isso daí só tem brabeza quando está escrevendo carta, né? E em alguns versículos, quando você está lendo 2 Coríntios, ele vai dizer assim: vocês querem que eu seja do mesmo jeito que eu seja nas cartas? Então eu vou ser. Quando eu chegar aí e tal, e ele é bastante duro. Então assim, foi gerada uma desconfiança, até que Tito chegou na igreja de Corinto e acalmou tudo, né? Tito consegue ali conversar com algumas pessoas e acalmar o pessoal e defender esse apoio a Paulo. Então a gente vai ler hoje 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 a 11. E aí os irmãos tenham isso em mente, que o objetivo de Paulo, quando está escrevendo essa segunda carta de Corinto, ele, em toda a carta, né? Mas a gente vai ler só esse trechinho aí de 2 Coríntios, capítulo 1, era para defender o apostolado dele, era para reconciliar-se com a igreja e era também para encorajar os irmãos de Corinto. Certo? Então a gente vai ler 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1, versículos do 3 ao 11. Primeira Coríntios 1, de 3 a 11. Então a gente vai ler assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por isso, por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a Tua Palavra. Abre os nossos corações e mentes, nos faz entender aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Tu és a fonte de consolo e sabemos que as nossas tribulações não são nada para aquele que ressuscita os mortos, ó Deus. Ajuda-nos a consolar-nos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Normalmente a gente começa com uma pergunta, e eu queria trazer essa pergunta para os irmãos. Vocês já passaram por alguma situação tão difícil que achou que não ia suportar? Estou passando por uma situação tão difícil que eu não consigo suportar. Talvez uma enfermidade, talvez uma crise financeira, talvez um problema familiar, ou a perda também de alguém que você ama. E nessas horas a tendência natural é perguntar assim: por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí Paulo, exatamente aqui em 2 Coríntios, nesse texto que a gente leu, ele vai mostrar algo muito profundo. Ele vai dizer que o sofrimento, ele não é sem sentido. E a consolação não é só para nós mesmos. Hoje, a gente vai ver que Deus é a fonte do consolo, que Ele nos ensina por meio das provações e que nos usa para levar esperança para os outros. E a gente pode dividir esse texto de 1 Coríntios em três partes principais. Nas primeiras, Paulo reconhece que Deus é fonte de todo consolo, que Ele é Pai de misericórdia, que é exatamente o texto que está aí no versículo 3. Aí, em segundo lugar, Paulo vai afirmar que os nossos sofrimentos e consolações, eles servem para consolar os outros. E por último, Paulo propõe que as provações nos ensinam a confiar mais em Deus. E depender também das orações, depender das orações dos irmãos. E no versículo 3 a gente encontra exatamente essa primeira parte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo vai começar o pensamento dele, lógico, logo após fazer uma breve saudação aí nos versículos 1 e 2, ele bendizendo o nome do Senhor.
Não por causa da ausência de problemas, mas porque Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nos próximos versículos, no capítulo 7, se eu não me engano, Paulo vai falar das tribulações, Paulo vai falar de quase morte. Versículo 8, que a gente leu aqui, ele vai falar que quase achou que ia morrer. Ele achou que já estava na iminência de morte, já tinha dado como certo a morte. E o apóstolo, ele não fala de consolo na teoria. Ele não está falando de teoria, ele está falando de todo o seu sofrimento, ele está falando de experiência de consolo. De passar por um problema e ser consolado. Ele escreve não de um palácio confortável, mas como alguém que enfrentou o sofrimento cara a cara. Ainda assim, ele exalta a Deus. Ele começa: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Ele vai falar, a gente vai ler aqui durante a reflexão, exatamente os problemas que Paulo passou. Mas ele vai, em vez de começar a carta salientando os variados problemas que ele teve na vida, ele enfatiza a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer aí que Deus é Pai de misericórdias. E essa expressão, ela não significa somente um Pai misericordioso, alguém que tem compaixão, alguém que tem piedade. Pai de misericórdias quer dizer que é uma fonte inesgotável de misericórdias. Ele é o Pai de todas as misericórdias. Ele é a fonte de onde surgem todas as misericórdias. Misericórdia é o que leva a Deus a nos dar graça ao invés de castigo. Ele nos dá graça imerecida em vez do castigo que merecemos. Lá em Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É exatamente o Pai de misericórdias. As misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. E ele continua no versículo 3: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Significa que não há sofrimento fora do alcance do seu cuidado. Não há sofrimento fora do consolo de Deus. Não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser em Deus. Dele emana toda maneira de consolo, toda forma de consolo, toda forma de agrado, de consolação surge de Deus. Somente em Deus nossa alma encontra abrigo e encontra refúgio. Paulo vai começar a trazer para nós a visão do sofrimento de Cristo na cruz. Ele vai dizer como transborda, o sofrimento de Cristo transborda em nós, também transborda a sua consolação. E em Isaías 53, ele vai trazer essa ideia do servo sofredor. Nessa ideia do servo sofredor, lá de Isaías 53, vem à tona. Isaías 53, a partir do versículo 4, vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí a primeira parte nos mostra Deus sendo Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. E o segundo ponto que Paulo vai mostrar é o para que Deus nos consola. Para que Deus nos consola? Versículo de 4 a 7. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que... Aí vem a explicação do para quê. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de todos vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O tema principal dessa parte é de sofrimento e de consolo. Percebam como as palavras elas se repetem. Consolação e consolar, o substantivo consolação e o verbo consolar, se repete do versículo 3 até esse versículo 9 vezes. Então o tema é exatamente de sofrimento, de consolo, mas o consolo cristão é aquele que permite que o homem enfrente tudo que a vida pode lhe fazer. Eu enfrento tudo. Paulo estava bem seguro de que Deus nunca enviava uma visão ao homem que ele não possa interpretá-la, mas também que ele nunca enviava uma tarefa sem a força para aquele homem realizar. E ele nos consola para que nós possamos consolar os outros. Isso mostra que o consolo de Deus não é apenas emocional, ele não é apenas um alívio pessoal, ele é espiritual, né? Um consolo muito mais profundo. E também é uma missão. Se Deus nos consola para consolarmos os outros, o consolo de Deus torna-se uma missão. E quando você for consolado por Deus, não guarda esse consolo só para você. Pergunta assim: a quem eu posso abençoar com essa experiência que Deus me deu? Use a sua história para edificar e fortalecer aqueles que enfrentam lutas semelhantes. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós. Nós não somos um reservatório. Nós não só acumulamos água, não só acumulamos consolo, nós somos um canal. Como Deus consola as outras pessoas? Através de nós. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós. Somos consolados para sermos consoladores. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. As angústias pelas quais passamos, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam coisas. Deus não desperdiça sofrimento na vida do aflito. Não vou só mandar aqui uma tribulação para essa pessoa. Nossas angústias, ela tem um propósito. Nossas feridas tornam-se fontes de consolo e nossas angústias, nossas lágrimas, elas tornam-se um óleo terapêutico. Nossas experiências, são instrumentos de encorajamento. Nossas dificuldades são maneiras de servir às outras pessoas.
As dificuldades que Paulo passou não foram um castigo pelo que ele havia feito, mas sim uma preparação para algo que ele ainda faria, que era ministrar exatamente aos necessitados. Quantos irmãos já passaram aqui por problemas parecidos entre os irmãos? Quantos puderam consolar e ser fonte de consolo uns para os outros? Eu fiquei tentando lembrar exatamente alguns momentos que nós tivemos tribulações parecidas. E aí eu lembrei assim, será que Dona Salete, irmã Otani, irmã Râmida, não tiveram como consolar a irmã Zélia pela perda do esposo? Como essas irmãs agiram? Muitas vezes eu pensei assim, também pensei, será que a Aécio não ajudou o pastor Igor quando o pastor Igor perdeu a esposa? São tribulações parecidas, semelhantes, que Igor precisou de consolo e Aécio foi fonte da consolação de Deus. Muitos irmãos me conhecem desde pequeno, né? Eu estou aqui na igreja, a igreja tem 38 anos, né? Essa igreja aqui tem 38 anos. Eu estou aqui na igreja há 35. Eu estou aqui na igreja há 35 anos. Os irmãos me conhecem desde pequeno. E aí os irmãos, eu já estava na igreja quando meu irmão Marcelo faleceu, né? E eu vi a diferença na minha casa de como minha mãe agiu e como meu pai agiu. Agiu assim, após a morte, não no momento, né? Mas após. Como a igreja foi consolo naquele momento. A diferença de como os dois reagiram àquilo. Quantas vezes, anos depois, eu conversei com o Diego, daqui da igreja, que também perdeu o irmão, e a gente foi fonte de consolo um para o outro, né? Mesmo que às vezes só contando uma história, uma lembrança, alguma coisa. Então, assim, Paulo vai dizer no versículo 7 que a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, também participam da nossa consolação. Não se isole nas provações. Compartilhe as suas lutas, compartilhe as suas vitórias com os irmãos em Cristo. Assim como o sofrimento é compartilhado, o consolo também deve ser. Ser cristão não é ser poupado de provas, não é ser poupado de vales, de desertos, de fornalha, de cova dos leões, de prisões ou da morte. Ser cristão não é ser poupado disso. Mas ser cristão é ser confortado em todas essas circunstâncias adversas. E se você acha que Paulo falava de forma teórica, ele prova que ele está falando com base em experiência real. E aí, Paulo conta nos versículos de 8 a 11. Irmãos, não queremos que vocês ignorem as tribulações que sofremos na província da Ásia. Fomos pressionados além da nossa força, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E aí ele não esconde a sua fragilidade. Ele admite, eu achei que eu ia morrer. Mas ele também entende o propósito, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu achei que eu ia morrer, mas eu confio naquele que ressuscita os mortos. E ele termina destacando o papel da igreja. Vocês nos ajudaram com suas orações. Não temos nenhuma informação sobre o que é que ele experimentou aí quando ele atravessou Éfeso, né? Quando ele diz assim, na província da Ásia é Éfeso, certo? Porém, um pouquinho mais na frente, no capítulo 11,
Se os irmãos puderem passar aí um pouquinho para frente, capítulo 11 de 2 Coríntios, dos versículos 23 até o 28, ele vai falar um pouquinho do que ele passou, não em Éfeso, mas em todas as suas viagens. 2 Coríntios 11, versículo 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Aí ele vai começar. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Não importa, porém, que fato tenha acontecido ao apóstolo lá em Éfeso. Aquilo que levou a desesperar-se da sua própria vida. Não importa isso. Deus estava no controle das tribulações de Paulo. Ele se sentia oprimido como um animal de carga levando uma carga muito pesada, mas, no entanto, Deus sabia exatamente quanto Paulo poderia suportar e manteve isso sob o seu próprio controle. Às vezes Deus nos leva ao limite para nos ensinar a depender somente dEle. Somente dEle. Vocês lembram da pergunta que eu fiz no começo? Você já passou por uma situação tão difícil que achou que não ia suportar? E aí eu queria que os irmãos olhassem para trás agora, lembrando desse momento. Realmente era o fim? Realmente estava tudo acabado nesse momento? O que é que você aprendeu naquele momento? Paulo sabia agora, além de todo argumento, o que Deus podia fazer por ele. Se ele o podia ajudar a atravessar essa situação, ele podia ajudá-lo em tudo. E aí lembre exatamente, como é que foi lá atrás? O que é que eu cresci de lá para trás até agora? Salmo 116 diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. A confiança do cristão em Deus não é questão de teoria nem de especulação. Pertence a fatos e à experiência. A nossa confiança vem através de tudo aquilo que a gente passou, das nossas experiências, do consolo que Deus nos deu. Deus nos deu. Sabe o que Deus tem feito por ele e, portanto, não tem medo. A gente sabe o que Deus tem feito por nós. Frequentemente a gente pensa nas grandes coisas que Deus realizou por meio de Paulo. Nossa, quanta coisa ele fez. Nós o admiramos, como eu falei no começo. Eu admiro muito Paulo. Com razão, ele passou por muita coisa. Era um homem de Deus. Mas a gente pensa em todas as pessoas que oraram por ele. Ele vai agradecer aos coríntios, à igreja de Corinto, pelas orações que eles fizeram por ele. Paulo atribuiu a essas pessoas que oraram grande parte da sua eficácia no ministério dele. Eu passei por isso porque os irmãos estavam me sustentando em oração. Paulo conhecia o valor da oração, o valor da intercessão, e ele não se esquivava de pedir aos coríntios, apesar de seus muitos problemas espirituais, apesar de quem era a igreja de Corinto,
que orassem por ele. Os cristãos coríntios estavam realmente ajudando Paulo, orando por ele. E aí eu queria deixar essa mensagem para finalizar a reflexão. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção quando eu vou dizer que os irmãos precisam participar das dores e alegrias da igreja. Não seja um cristão isolado. Ligue para alguém que está passando por lutas. Ore com essa pessoa. Se você não sabe do que os irmãos da Ibacis estão precisando de oração, você precisa repensar a sua função no corpo. Se você não sabe o que é que o irmão Francisco está passando nesse momento, o pai do pastor, se você não sabe, você precisa repensar a sua atuação no corpo. Se você não sabe o que o irmão Zenildo está passando nesse momento, você precisa repensar a sua função no corpo. Se você não sabe o que a irmã Lucélia está passando, os irmãos precisam rever a situação de vocês no corpo. Se vocês não perceberam que Paula não está fazendo mais a cantina, né? Do porquê que ela não está mais fazendo, os irmãos precisam repensar a função de vocês no corpo. Se vocês não perceberam que Jamila e JT não vieram durante 3 domingos seguidos na igreja, e não sabem porquê, vocês precisam repensar. Se você não sabe quem é a irmã Miriam Gomes, você deveria repensar a sua participação no corpo. E se você não conhece nenhum nome dos que eu disse aqui, aí você deve repensar a sua função no corpo. Você deve repensar a sua função na Ibacisa. E a mensagem principal que os irmãos precisam lembrar é que Deus é fonte de consolo e que esse consolo capacita a gente para consolar os outros. Os sofrimentos e consolações são compartilhadas entre os cristãos e a igreja se ajuda em oração. São essas 4 coisas. Eu queria que os irmãos ficassem em pé para a gente orar, mas eu queria orar especialmente por você, que está no ponto de Paulo aí no versículo 8, que está pressionado além das forças. Entregue a sua dor ao Pai das misericórdias. E também quero orar para cada um de nós, se torne instrumento de consolo para os outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, nós nos aproximamos do Teu trono de graça nessa hora, reconhecendo que Tu és o Deus de toda consolação. Não há dor tão profunda, nem aflição tão pesada, que o Senhor não possa enxergar, sustentar e também não possa transformar. Hoje eu oro especialmente por aqueles que, como Paulo, se sentem pressionados além das suas forças, esmagados pelos pesos das lutas, que estão sem enxergar saída. Pai, o Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu, os gemidos que ninguém ouviu, o medo que ninguém compreendeu. Toma essas vidas em Tuas mãos, envolve cada coração com Teu consolo e renova as esperanças, ó Deus. Que eles possam aprender em meio à dor, a descansar em Ti, a confiar em Ti, e ainda que tudo que pareça perdido, o Senhor continua sendo fiel, continua sendo Deus que livra, que guarda e que sustenta. Dá-lhes a certeza que não precisam carregar sozinhos, pois em Cristo nós já temos a vitória e a força para continuar, ó Deus. Nós entregamos nas nossas dores, ó Deus, e também nos colocamos como canais do Teu consolo. E tudo isso nós oramos com fé e confiança, no nome precioso de Jesus. Amém.
Obrigado, irmãos. Podem se sentar.